para fora, Ele conhece os nossos limites, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe quando a nossa estrutura está quase para ficar abalado. Mas hoje Ele vai trazer uma palavra para nós aqui. E a palavra é quando Ele escolhe alguém. Quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe por acaso. Aleluia. É o tema desta noite. Eu quero trazer para você saber o quanto você é amado e quanto você é escolhido por Ele. Aleluia. Que Deus venha tocar também os ouvintes da palavra de Deus. Aonde chegar esta palavra, eles também venham ser impactados pelo Espírito Santo de Deus. Que não seja a voz da pastora, mas que seja o Espírito Santo impactando vidas. Tudo aquilo que era para dar errado vai dar certo. Tudo que estava travado na tua vida, Deus vai fazer um destravar, vai ter mudança de cenário. Então eu creio no teu milagre, eu creio. Ó Espírito Santo de Deus, me inspire neste momento. Venha colocar a palavra nos meus lábios, que eu não venha falar de mim mesma, mas que eu venha ser dirigida, conduzida conforme o teu Espírito Santo quer. Fala conosco de uma maneira brilhante, fala conosco de uma maneira forte, poderosa, e renova as nossas forças, meu Deus. É que eu lhe peço, em nome de Jesus. Por gentileza, minha Bíblia já está aberta, abra a sua também, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir livro de Hebreus capítulo 11, nós vamos ler aqui o verso 24 e 25. Aleluia, vai dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. 11, Aleluia. versículo 24 e 25. Quem encontrou diz amém. Quem está procurando dar glória a Deus? Aleluia, eu espero. Vamos lá, livro de Hebreus, Novo Testamento, irmãos. Quase lá no finalzinho. Amém. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Ajuda ali, pastor. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Aleluia. Para Jesus bem alto. Amém. Aleluia. Então vamos ler. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amém? Podeis nos assentar, amém? Se assente, coloque a Bíblia do lado, no colo, vamos bater palmas bem forte para Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O tema que eu quero deixar aqui para vocês, repita assim comigo: Deus não escolhe alguém por acaso. Verdade, não é? Aleluia. Meus queridos irmãos, todo cristão genuíno deseja ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas, amém? Amém. Muitas vezes, não sei você, mas quando eu leio, quando nós lemos algumas histórias da Bíblia, como a história de Moisés, porque, irmãos, quando eu leio a história de Moisés, eu fico impactante, né? Fico impactada, né? Não somente de ler, mas também de assistir também. Parece que a gente entra dentro do contexto da história, amém? A gente pensa que Deus aleatoriamente escolheu Moisés, mas não é bem assim como talvez você possa imaginar, pensar. Deus não escolhe alguém por acaso, amém? Moisés fez certas escolhas na vida dele pela fé, que atraíram o olhar de Deus para ele. Aleluia. Para quê? Para o escolher. Sabemos, meus amados irmãos, que a fé é sempre assertiva, amém?
E ela declara para mim, declara para você, abertamente, a palavra de Deus. Então vamos lá. A fé genuína sempre resulta em decisões deliberadas. Amém? A vida, ela é uma série de decisões. Para você estar aqui nesta noite, você precisou decidir, deixar tudo que você tinha para fazer, para estar aqui nesta noite. Amém? Então, a vida é uma série de decisões que nós fazemos, que eu faço, aleluia. As nossas decisões determinarão, sabe o que? O nosso futuro. Aleluia. Por isso, meus amados, sempre eu gosto de falar para o bem, né? Para que o povo escolha o bem. Porque aquilo que você escolher será o seu futuro. Quem está entendendo da glória a Deus? Então, todos os dias, eu e você temos oportunidades de fazer escolhas. Então, procure fazer escolhas certas. Porque tem gente, irmãos, que pode escolher o certo, mas escolhe o quê? O errado. É, não é? Deus dá o livre-arbítrio para nós, livre escolha, né? Todas as circunstâncias da vida, meus amados irmãos, é uma oportunidade única diante de nós para fazermos escolha certa. Então vamos lá, na Bíblia, de capa a capa, vemos esses versículos, Gênesis capítulo 4, versículo 7, Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e 17. Então, você pode escolher seguir os princípios de Deus ou não, que levarão vitória e também ao sucesso. Ou você pode escolher os desejos da carne, do mundo ou do maligno. Não foi acaso que Deus te escolheu. Quem pode dar glória a Deus? Moisés, ele foi escolhido porque ele fez escolhas deliberadas, onde nós lemos o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. Ele escolheu o quê? De não ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu. Não que ele era ingrato, não, mas ele teve a escolha dele. Amém? Moisés escolheu seguir o Senhor e renunciar aos prazeres transitórios do pecado daquela época. Que época? Quando ele estava no Egito. Isso fala, irmão, do relacionamento. Amém? Onde está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, do 20, parte A. Quando o jovem, meus amados irmãos, decide receber Jesus como Senhor da sua vida, ele também vai renunciar a prazeres transitórios do pecado. Presta atenção aqui. Porém, ele renuncia muito menos prazeres do que príncipe do Egito. Amém? Então vamos lá. Quando o jovem decide receber Jesus como Senhor da sua vida, ele também certamente mais cedo ou mais tarde vai sofrer perseguição. Quem está entendendo da glória a Deus? Pela fé, ele vai ser maltratado junto com o povo de Deus. Estou falando a respeito de Moisés, irmãos. Porém, muito menos maus tratos do que os escravos no Egito. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Vamos ler o 26? Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Vamos ler. Tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então ele entendeu que ser desprezado por causa de Deus era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque o contemplava a recompensa. Olha que coisa interessante. Então Moisés, ele escolheu o legado de Deus acima dos tesouros do Egito. Olha que tremendo, olha Deus dando entendimento para ele, Deus dando sabedoria. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, aleluia. O Egito, meus amados irmãos, tinha uma civilização altamente desenvolvida no contexto mundial da sua época, especialmente nas áreas de matemática. Diga assim comigo: matemática, engenharia de astronomia. Os egípcios, impressionalmente, irmãos, bem preciso,
seus engenheiros projetaram, irmãos, supervisionaram a construção de pirâmides, amém? E outros edifícios daquela época que ainda até o dia de hoje estão de pé. Ou seja, eles eram muito inteligentes. Os seus sacerdotes eram médicos, aleluia, eram mestres na arte, aleluia, do embalsamento. Quando morriam, eles aplicavam esse balsamamento sobre a pessoa que tinha falecido, para que pudesse ser visto há muitos e muitos e muitos anos depois, amém? Para conhecer quem foi eles. Seus líderes, irmãos, eram peritos na organização, na administração, aleluia. Como príncipe egito, Moisés recebeu treinamento militar. Então ele sabia muito bem empunhar uma arma, né, que era uma espada daquela época, amém? Mais moderno, equipado do mundo, além da língua egípcia, amém? Ele também certamente foi ensinado pelo menos 2 outros idiomas, amém? 3 línguas fluentemente, e ele era um poliglota, aleluia. Olha como que ele era inteligente, por causa de Deus, riqueza maior que o tesouro do Egito. Então, meus amados irmãos, o jovem em geral não tem todos esse tesouro do Egito, mas mesmo assim ele vai abrir mão de qualquer coisa material que Deus não quer, ou que Deus não está dirigindo. Por quê? Porque ele sabe que a riqueza maior está no seu legado. Amém? Glória a Deus, coisa linda, né? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Vamos ler na Bíblia? Aleluia. O 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Isso é fé, amém? Aleluia. Êxodo capítulo 2, versículo 11 até o 15, Atos capítulo 7, versículo 23 até o 29. Então Moisés, meus amados irmãos, ele escolheu perseverança, ou seja, ele decidiu perseverar no temor do Senhor como a única opção de sua vida. Olha Deus dando uma lição de vida aqui para nós, aleluia. E ele não deixou a rejeição dos hebreus e o fracasso da sua missão, aleluia, seu chamado de Deus de libertar os hebreus, aleluia, fazer com que ele se arrependesse de ser rejeitado, de ser chamado filho da filha de Faraó, aleluia. O escolhido, como que eu posso explicar para você? Ele aceitou, aleluia, ser maltratado junto ao seu povo, o povo hebreu, amém? Ele recusou muitas coisas na vida dele, assim os prazeres transitórios do pecado, virando as costas para o tesouro do Egito. Ele considerou ser desprezado por causa de Deus, aleluia, um privilégio muito superior a tudo isso, e muitas vezes nós não fazemos isso, mas Moisés fez, aleluia, porque, irmãos, o Egito era muito vasto em riqueza, aleluia, glórias a Deus. E ele enxergou com os olhos da fé a recompensa e deixou o olhar de outras coisas e perseverou em chegar à recompensa que seria vindo da parte de Deus. Aleluia, tudo isso, meus amados irmãos, ele continuou fazendo mesmo depois do seu fracasso e no seu coração de abandonar o Egito. Tá certo que não foi fácil, mas ele decidiu, aleluia, glórias a Deus, quando ele abandonou o Egito e permaneceu firme com o que vê aquele que é invisível. Por que invisível? Porque Deus não pode se ver assim como nós vemos um ao outro carnalmente, amém? Nosso Deus, ele é invisível. Então, mesmo pensando que ele não mais seria carnal, aleluia, da libertação para o povo de Israel, ele permaneceu firme como que vê aquele que é invisível. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, ele continuou de coração, seguindo, crendo no Senhor, e nunca se arrependeu de ter escolhido a Deus acima dos prazeres transitórios do pecado. Por isso, irmãos, que eu falo para quem tem filhos, amém?
que nada é perdido aquilo que você ensina aos seus filhos. Aleluia. Quando você fala a respeito de Deus. Tá certo que Moisés teve muito pouco tempo com a sua mãe, Joquebede. Mas o pouco que Joquebede teve com ele, aleluia, ela pôde implantar no coração de Moisés a lei do Deus do seu povo. E por isso mais tarde, irmão, você pode ver que ele abandonou tudo isso, aleluia, o seu título na Europa, nas suas propriedades, seus sentimentos para se tornar um missionário, para guiar a igreja. Irmãos, tem um barão, que eu não sei falar muito o nome dele, von Wetzen, eu creio que é mais ou menos assim que se fala, amém? Ele morreu, irmãos, e foi enterrado, amém? Quando nós começamos estudar a Bíblia, aleluia, estudar outras coisas que a gente começa a assistir, eu com a minha irmã agora nós estamos assistindo uma série ali com a Aline lá em Israel, aleluia, a gente tem aprendido muita coisa ali com ela, coisas que nós não temos ainda o privilégio de ainda estar em Israel, pode ser que um dia Deus nos dê esse privilégio, então nós aprendemos muita coisa. Então ele morreu e foi enterrado lá, e quando ele renunciou ao seu título para se tornar missionário, ele escreveu o seguinte: o que é para mim um título de nascido é uma família nobre, quando eu tenho o privilégio de ser nascido no novo para Deus. O que é para mim ter o título de Lorde, quando o que eu desejo é ser servo de Deus? O que é ser chamado sua graça, quando eu necessito da graça de Deus? Todas essas vaidades eu jogo fora, deposito aos pés do meu precioso Deus. Daqui anos que vai importar a sua vida. Aleluia. Foi um homem, irmãos, que ele só queria, sabe, viver para Deus. Então aqui nessa noite Deus está dizendo que Deus te ama e quer te usar poderosamente, porém Deus não escolhe alguém por acaso, não. Aleluia, faça decisões aqui nesta noite, escolha seguir o Senhor, renuncie os prazeres transitórios que são um pecado, escolha o legado de Deus acima dos tesouros, que Moisés muito falava que tinha no Egito. Aleluia, escolha perseverar no temor do Senhor como a única opção da sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Toda circunstância da vida é uma oportunidade única diante de nós para fazermos a escolha certa. Certamente, irmãos, aleluia, a gente vai ficar meio indeciso, mas se você buscar a direção de Deus, aleluia, você vai saber fazer boas escolhas. Quem sabe, tem grupos aí das melhores escolhas que você já fez na sua vida e resultaram quem é você hoje. Aleluia. Todos nós queremos ser grandemente ser usado por Deus, assim como foi Moisés. Mas para isso precisamos fazer decisões deliberadas. Compartilhe isso com alguém também. É tão bom alguém compartilhar aquilo que ele se tornou, irmãos, de quem ele era e do que ele se tornou hoje. Aleluia. E Deus, ele quer, irmãos, que o nosso legado será determinado pelas nossas escolhas. Qual é o legado que você gostaria de deixar para a sua próxima geração? O que você acha que deveria mudar hoje para alcançar isso no futuro? Comece, irmãos, a pensar sobre isso. Até mesmo sobre os nossos cultos, celebrações, estão acontecendo somente online em alguns lugares por causa da Covid. Aleluia. O acesso é pelo site, muitas vezes, talvez que elas acessam lá, vai lá procurar alguma coisa, aleluia, para preencher a sua vida. Então Deus está dizendo assim para nós aqui nesta noite, aleluia, honre o Senhor com a sua fidelidade. Aleluia, honre com a sua oferta, honre com os seus dízimos, honre com a sua oração, honre com os seus jejuns, com as suas consagrações ao Senhor. Contribui. Aleluia, contribui com alguém que verdadeiramente está precisando. Aleluia, Deus escolheu Moisés, não pelo aquilo que ele é, mas por aquilo que ele se tornou. Aleluia, aleluia, Deus ensinou ele dos dois lados, o lado do Egito, o lado fora do Egito, o lado do Egito sem Deus, e o lado de lá, o lado com Deus. Ele aprendeu de tudo, irmãos, e pôde impactar milhões e milhares de pessoas. Por isso ele
Pelo poder de Deus, ele conseguiu tirar milhões e milhares de pessoas do Egito. Porque não foi fácil, irmãos. Aleluia. Aquele povo tinha mente escrava. Aleluia. Não conseguia ver além daquilo que os seus olhos poderiam ver. Então hoje Deus escolheu você não por acaso. Ele escolheu você antes de você nascer. Antes de você ser gerado no ventre de sua mãe, Ele te escolheu. Aleluia, para que você viesse impactar vidas. Olha, Moisés impactou milhões e milhares de pessoas. Até ele foi impactado porque os milagres, as maravilhas que foram operados nos dias de Moisés nunca viu em toda a sua vida. Aleluia. Principalmente quando Deus envia as 10 pragas no Egito. Eu creio que cada praga que Deus enviava no Egito, Moisés, a sua fé era fortalecida. Porque cada uma das pragas não simbolizava um Deus do Egito. E ele conhecia os deuses do Egito, porque ele viveu lá. A fé dele foi fortalecida cada vez mais, ele via, sabe, a grandiosidade de Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Pense, irmãos, você vê a água do Nilo branquinha, branquinha, cristalina, e de repente ser convertida em sangue. Isso é poder de Deus. Aleluia. Moisés viu muitas coisas com seus olhos carnais. Deus operando milagre no meio do povo incrédulo, do povo idólatra, do povo que nem sabia que esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó existia. Aleluia, ele viu que quando Deus envia também a morte, né, o anjo da destruição, a morte dos primogênitos, pense, irmãos, numa fração de segundos, milhões de milhares de primogênitos morrendo. Pensa que não doeu o coração de Moisés? Lógico que doeu, porque Moisés ele não queria o mal do Egito. Ele não pensava mal quanto também, porque o Egito também era os seus irmãos. Porque ele conviveu lá também. Mas eles não quiseram, por causa de Faraó. Faraó não queria se dobrar diante do Deus de Moisés. Então, irmãos, Deus, ele quer ser algo poderoso dentro da tua vida. Ele quer que você viva milagres. Pense, irmãos, Moisés, quando ele tira aquele povo lá do Egito para levar uma terra de mana, leite e mel, eles foram para o deserto. Aleluia. Deus envia coluna de fogo. Deus enviou proteção para aquele povo, irmãos, de dia e de noite. Quando não tinha mais saída, que eles eram de frente com o mar, irmãos. Glória a Deus. Até Moisés ficou maravilhado, porque ele nunca viu o mar se abrir em toda a sua vida. Aleluia. Até ele ficou maravilhado, até a sua fé foi renovada. Glória. Aleluia. De ver as águas se repartirem. E aquele povo passar com seus pés enxutos. Aleluia. É poder de Deus, irmãos. E Deus escolheu você para que você viva os milagres de Deus. Que você não só veja com os olhos carnais, com os ouvidos carnais, aleluia, mas também o mundo espiritual. Demora a gente entender que Deus escolheu a mim e a você, mas Ele te escolheu. Para que você viva, assim como Moisés, ele viveu, aleluia, uma vida extraordinária com Deus, ver saindo água da rocha. Você não ficou também maravilhado, Moisés? Embora Deus mandou falar com a rocha e saiu água da rocha, Moisés ficou maravilhado. Aleluia. Por mais que ele era líder, estava liderando o seu povo para levar para uma terra que emanasse leite e mel, até ele ficou maravilhado de ver água saindo da rocha. Glória a Deus. E quando Deus lhe manda ali, sabe, maná do céu. Olha que milagre, que não tem preço que pague, irmãos. Aquele povo estava faminto. O povo já estava reclamando que já tinha, sabe, acabado as provisões que tinha
trazido do Egito. O povo reclamando com Moisés tirou nós lá do Egito para morrer de fome em pleno deserto. E depois que ele orou, o Senhor falou que ia mandar maná do céu. Aleluia. Pensa, irmão, você vê com seus olhos carnais aquela coisa branquinha caindo do céu, que forrava todo o chão. E o povo tinha que pegar a quantidade certa, aquele que acumulasse a mais, aquilo, sabe, no outro dia estava cheio de bigatos, bichos, ali, para mostrar que é Deus que provê as nossas necessidades. E Deus, Ele quer que você viva milagres. E Deus, Ele quer que você presencie milagres todos os santos dias da sua vida, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na rua. Aleluia. Ele quer que você presencie milagres, porque você é o escolhido. Você é a escolhida de Deus. Aleluia. Pensa, irmão, quantos milagres Moisés viu. Quando o povo queria carne, alguns eram ingrávidos, irmão, que nem carne. Eu sei que tinha alguns que tinham privilégio, mas não eram todos. Mas se Moisés tirou nós lá do Egito, lá nós comíamos carne, mas não eram todos que comiam não, irmãos. Nós estamos com fome, queremos carne. Pensa, irmão, estava no deserto. Já viu codornizes? Codorna? Aleluia. Codorna não tem condições de voar tanto assim para chegar no deserto. Foi Deus, irmãos. O próprio Deus enviou muitas aves. Deus já falou assim que eles iam comer até passar mal, que saísse por todos os lados. Mas Deus enviou carne, irmãos. Pensa, Moisés também ficou maravilhado, porque Moisés era estudado, irmão. Ele sabia que não tinha capacidade alguma no deserto de ter cordonices, ainda por cima do céu. Esse é o nosso Deus. Quando nós entendemos, aleluia, o poder do nosso Deus, o que Ele pode fazer, irmãos, você vai ficar maravilhada. Você vai ficar maravilhado. Aleluia. Mas quando a gente não se prepara para isso, nós achamos que isso é impossível. Isso não é para a nossa época. Por que hoje não acontece tais milagres mais, irmãos? Porque o povo não acredita mais. Ele quer que você pegue, coisas para poder provar que você foi. Tem muitas pessoas que às vezes, quando eu conto o meu testemunho, tem gente que não acredita. Você tem uma foto para me mostrar? Ele acha que mostrando foto, mesmo assim, não acredita, não crê. E Deus, Ele quer que nós creiamos aqui nesta noite. Aleluia. Deus não escolhe por acaso. Não. Ele te escolheu para você fazer a diferença nesta terra. Aleluia. Ele quer que você viva todos os dias o milagre de Deus na tua vida. É tão tremendo, irmãos. Eu sei que hoje é difícil ver, mas quando ainda estava no outro ministério, quando o falecido missionário Davi Miranda, irmãos, quando orava por milagres. Eu já era obreira, minha mãe também era obreira, e quando o missionário ia, eles reservavam um lugar bem próximo ao missionário, só para ficarem os doentes, seja de cadeira de roda, de muleta, de maca, casa tudo ali pertinho dele, que na hora que ele fosse ministrar a oração da cura e da libertação, pudesse estar bem próximo a ele. Irmão, o missionário Davi Miranda não colocava a mão na cabeça de ninguém. Lembra como se fosse hoje, irmão. Sabe essas pessoas que não têm possibilidade de fazer fisioterapia quando tem uma deficiência? A perna, irmão, das pessoas era tão fininha, parecia uma vareta. De tão magrinho em cima daquela cadeira de roda. Quando o missionário começava a orar, repreendendo, expulsando toda dor, toda enfermidade, todo mal, toda macumba, toda feitiçaria. Irmão, se você estivesse lá pertinho das pessoas ali, irmão, sabe o nervo que a gente tem no corpo? Sabe quando os seus olhos começam a ficar repuxando? Agora imagine todo o seu corpo repuxando. E ficava pulando, mandava para ver nitidamente. E pulava no braço, nas pernas, pulava. Quando o missionário falava assim,
Levanta-te, anda em nome de Jesus. Irmãos, você levava até um choque. Eu não sei, a gente sabe, né? Quem não conhece, faz família, não sabe de onde que ele joga tanta força. Irmãos, ele dá um salto. Sabe? Isso aqui não anda. Dá um salto. Irmão, fica de pé, que você fala assim, meu Deus, vai cair, porque como eles nunca andaram, irmão, eles ficam, sabe, tremendo, aquela perninha fininha, que às vezes você quer até segurar, sabe, achando que vai cair, mas não vai cair, sabe que Deus vai permitir aquela pessoa cair? Irmão, de repente o pessoal vai, anda em nome de Jesus, anda. Pessoa jogando muleta, sapato ortopédico. Irmãos, é tudo no mesmo instante. Por isso tem que ter muitas obreiras ali olhando para poder dar suporte ali. E aquela pessoa, sabe, tremendo, andando, criança que nunca andou, petitiquinha andando no meio do corredor, pessoa que não falava, que não ouvia, sabe, cego. Gente, é uma coisa linda. E hoje já não se vê, por quê? Porque o povo não acredita que Deus faz milagres. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco? Lembra uma vez, irmão, na concentração do missionário Davi Miranda, tinha uma mãe que teve um filho que era surdo. Sabe esse ouvido aqui? Ele não tinha a orelha, e sabe o buraco que a gente tem no ouvido? Era tampado. É como igual o rosto, era liso. Não tinha. Então ele era surdo, ele não escutava. Sabe que a maioria das pessoas que é surdo também tem dificuldade para falar, não fala porque não ouve, né? Então, aquela mãe já desesperada foi na concentração, levou o seu filho, e ela desesperada, chorando, ela falava assim, Senhor, lembra da tua serva, eu não aguento mais. Lembra, Senhor, só sofrimento, porque eles veem meu filho, eles não entendem, eles riem, porque não tem orelha, sabe? É liso, né? Ainda por cima não escuta. E o missionário Davi Miranda ali na concentração, que tinha o dom da divina revelação, falou assim, olha, a mãe nem percebia que estava usando os dons da divina revelação. Assim, tem uma mãe que entrou aqui desesperada, gritando, porque ela estava gritando, irmão, mas gritando, com toda a sua força, no meio daquela multidão. E que o seu filho é surdo, mas hoje ele vai escutar. Deus vai dar a vitória para ele. E o menino, irmão, já estava escutando, mas como ela estava chorando, gritando, desesperada, sabe, o menino, sabe, ele puxava a roupa dela assim, mas ela estava tão desesperada na oração, que ela desligou totalmente do menino. E o Davi Miranda, vem, falava assim para ele, sobe aqui. Vem aqui, e a mãe chorando, pediu para Deus curar, Deus já tinha curado. E falou assim, sobe aqui, um palanque, né, que faz um palanque, né, sobe aqui. E o menino subiu, e a mãe chorando, né, nem estava vendo. A sua mãe só foi ver depois, né, um milagre. Aí o missionário falava assim, igreja, Deus acabou de fazer um milagre aqui forte e poderoso. E irmão, quando ele falava assim para ele, fala assim, Jesus. No começo ele começou a falar muito difícil. Aí fala de novo, Jesus. Foi melhorando um pouquinho. Terceira, quarta, quinta. E o missionário mandando ele repetir. De repente, irmãos, ele já estava falando praticamente normal. Aí eu brincava assim com ele. Como que você escuta se eu não tenho ouvido? Aí ele olhava para a mãe dele, né? E falou assim, quem que é a mãe desse garoto aqui? Aí que a mãe percebeu, irmãos, que Deus tinha curado o seu filho. Sobe aqui, mãe, sobe aqui. E ele falou assim, como que você ouve e fala se você não tem buraquinho do ouvido para escutar? O menino não sabia explicar, né? Mas era Deus, né? Deus, irmãos. Hoje não se vê milagre porque o povo não acredita. E uma vez também, irmão, na concentração do missionário, porque é transmitido, é como a pregação aqui, nós estamos aqui nesta noite, está sendo transmitido. Irmãos, ele teve uma transmissão, e ele revelou assim pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me revela. Acho que era avô, se não me engano. Tem um avô chorando, parece que era o neto, se não me engano, ou o filho, uma coisa assim, que morreu. E ele está lá no velório agora, com um radinho, escutando a oração do missionário Davi Miranda. Aí o Miranda falou assim para ele, coloca o radinho perto do ouvido dele. E ali o missionário Davi Miranda começou a orar, repreendendo o espírito da morte. Sai, espírito da morte, sai, espírito da morte, sai dessa pessoa, sai dessa pessoa. Irmãos, o missionário Davi Miranda estava num outro lugar e o senhor estava em outro, muito distante. Eu só não lembro mais que estado que era que ele estava.
e falou assim, por favor, se você já recebeu o milagre, dá um jeito de ligar aqui. E passou o número, sabe? Liga aqui contando que Deus já fez um milagre. Depois que era o vô, o pai, depois colocou, sabe, o radinho, e ele se levantou no caixão. Aleluia. Ele levou depois, mais tarde, né, para contar o testemunho. O outro irmão que tinha morrido também, só que estava quase que velando em casa. Estava velando em casa, o missionário estava no culto, fazendo a transmissão ao vivo. Ele falou assim, Espírito de Deus me revela que teve uma pessoa que está morta em cima. Ele falou assim, eu vou orar, coloca ali perto que eu vou orar e Deus vai fazer a grande obra. E essa pessoa que estava morta, acho que era uma menina, tinha uma pessoa também, que era irmã dela, que era paralítica. Então, como não estava velando a pessoa que tinha morrido, eles não esqueceram da menina paralítica, né? Porque todo mundo está chorando, está com dor, né? Porque morreu, né? Então, a pessoa nem esquece muitas vezes, né? Está acontecendo ali do lado. E o missionário começou a orar, repreender o espírito da morte. Sai, espírito da morte, sai, enfermidade, sai. A menina da cadeira de roda levantou, eles nem perceberam. Ela foi levantando, foi até perto do caixãozinho da irmã, e o missionário Davi Miranda orando, e de repente a irmã dela que estava no caixão levanta. E depois foi lá na igreja contar um testemunho. Irmãos, hoje já não se vê, mas por que eles não se vê, pastora? Porque o povo já não crê mais, já não ora mais, já não busca mais. Eu lembro uma vez, eu com a minha mãe fomos fazer uma visita, irmão, aqui no Jardim Eda, tinha uma moça que ela foi atropelada por um carro. E a pessoa que atropelou e foi embora, não deu nem tchauzinho. E ela quebrou, sabe, a bacia, sabe, não sei falar muito bem, que eu não entendo muito de medicina, mas quebrou e ela não podia mais andar. E estava em cima da cama. Não sei quem que falou de nós para eles lá, e mandaram chamar nós. E fui eu e minha mãe. Aí no primeiro dia que nós fomos lá, ela estava deitada na cama, eles eram tudo católico, né? E aí minha mãe falou assim, onde que ela está? Ela falou assim, ela está aqui no quarto. Chamava sempre a minha mãe de irmã Nadir, né? Está aqui no quarto, entra aqui. E nós entramos, sabe? E antes de minha mãe, muitas vezes antes de minha mãe orar, minha mãe falava assim, Deus mandava, você só vai orar para ela se ela aceitar Jesus. E minha mãe falou assim para ela falou assim, olha, eu só vou orar para você se você aceitar Jesus. E ela falou, você repete tudo o que eu falar. E ela repetiu, a moça, né? Repetiu tudo que nós estávamos falando. Acho que ela tinha uns 30 anos por aí, né? E ela falou assim, você crê que Deus faz milagre? Ela pegou, balançou a cabeça que sim. Ela falou assim, então Deus vai fazer milagre na tua vida. Isso era no primeiro dia. Minha mãe, eu com a minha mãe, nós oramos, minha mãe ungiu ela. E ela falou assim para a moça, na semana que vem, que era Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu estava na campanha. Falou assim, na próxima vez que eu vim aqui, eu já quero ver milagre, brincando assim com ela, né? Eu já quero ver milagre, quero ver você já andando, brincando assim com ela, né? Aí deu um sorrisinho bem assim, sabe? E a irmã tinha que dar banho na cadeira de roda, pela situação que ela estava. Quando foi no segundo, nós já tínhamos feito o primeiro, segundo, quando foi no terceiro dia da campanha, minha mãe chamou e eles demoraram para poder atender. Aí, com muito custo, eles quiseram atender, porque tinha uns lá que não gostavam de crente, né? Mas como não estava precisando, então eles deixaram minha mãe entrar, né? Para poder orar. Então, ela falou assim, espera um pouquinho que eu já vou abrir o portão. Enquanto a irmã dela foi abrir o portão para nós entrar, a irmã dela levantou da cama e foi para o banheiro. E ninguém viu. E quando ela falou assim, espera só um pouquinho, Manadir. Aí foi abrindo as portas, né? Que era no quarto que ela estava. Quando a irmã foi lá na porta, cadê a irmã dela? Até ela ficou assustada. Eu falei assim, meu Deus. Ela falou assim, meu Deus, cadê ela? Irmão, demorou muito tempo, a irmã abre a porta do banheiro, sabe, como se nada, mas nada tivesse acontecido, nada. Entrou, ela só falou assim para minha mãe, oi, olhou assim para mim, oi, e entrou pro quarto. A irmã dela ficou paralisada, porque ela não andava, quebrou a bacia, eu não entendo muito bem lá o que aconteceu aqui, sabe, dela, né? Aí minha mãe falou assim, este é o meu Deus.
Eu não falei que Deus ia fazer milagre, ela deu um sorrisinho, porque ela era nada de crente, né? Ela deu um sorrisinho. Aí a mãe falou assim para ela, falou assim, olha, se vocês permitirem, semana que vem eu queria vir aqui só para agradecer, não quero nem orar, eu só quero agradecer. Aí ela falou assim, pode ser? Para a irmã dela, ela falou assim, pode. Mas só que no dia que nós fomos, eles não deixaram mais entrar, depois do quarto dia. Aí eu falei, não tem importância não, o importante é que Deus já fez a obra. Então, irmãos, Deus está falando assim conosco aqui nesta noite. Você é um milagre de Deus, Ele quer que você viva os milagres de Deus. Deus te escolheu, Deus te escolheu, amém? Então, saia daqui hoje abençoados, saia daqui hoje vitorioso. Deus não nos escolhe por acaso não, amém? Ele te escolhe antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe, Ele já sabia, Ele já te escolheu, amém? Vamos se colocar de pé, irmãos? Vamos agradecer por essa oportunidade tão linda e poderosa, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te damos a Ti, Senhor, por essa oportunidade tão linda e maravilhosa. Que os meus amados irmãos e os meus ouvintes também, as ovelhinhas do Senhor que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra nesta noite, que venha viver o milagre de Deus, que venha viver, Senhor, o melhor de Deus na vida deles, que eles possam saber que Deus nunca mudou, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será sempre de eternamente, Senhor. Que eles vejam, que eles ouçam, que eles sintam, Senhor, esse Deus, o mesmo Deus que escolheu Moisés, é o mesmo Deus que te escolheu. Seja uma bênção na tua casa, veja um milagre na tua casa, veja o milagre de Deus no seu serviço, onde quer que você colocar a planta dos teus pés, Ele te escolheu para fazer uma boa obra, meu Deus, porque vocês estão debaixo de uma promessa, e as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida, onde quer que você estiver, o poder de Deus vai te alcançar, aleluia, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é coisas grandes. Pai, receba a nossa humilde oração, a nossa oração, meu Pai, que é o mais profundo do nosso ser, meu Pai. Leva os teus filhos em paz, guardando e livrando e protegendo de todo mal. E a igreja diz amém. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos os que entraram aqui no meu canal. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram e outras redes sociais. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-la ricamente. Amo vocês. Obrigado. Assistam quantas vezes quiserem e até a próxima.